E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Arce, estamos aqui hoje para palpitar a 32ª rodada. Então segue com a gente, deixa o like aí e fique à vontade. É isso aí. Participa com a gente também, né, nos comentários, deixando os palpites de vocês e seguindo a gente lá no Instagram. É isso aí, editor, solta a vinheta. Galera, antes de iniciar o vídeo, é sempre bom lembrar que esse vídeo não tem tudo da dica de aposta, é apenas uma resenha, o Felipe, uma análise, o que te acha que vai acontecer juntamente com vocês aí também. É isso aí, Alisson. Vamos lá. Sobre a rodada passada, não foi uma rodada boa, né? Acredito que não foi para quase ninguém, muitos resultados inesperados, principalmente de cravar placar, né? Que é o que a gente brinca aqui. Mas na rodada passada, Cruzeiro 3-1 no Vitória, eu consegui cravar. Boa. E você cravou Flamengo 3 de Sport 0. E foi isso. Só isso. Então vamos lá, sem mais delongas, não tem muito o que falar. Bragantino e Corinthians. Alisson, eu vou de Corinthians 2-1. 2-1 também, Corinthians. Beleza. Bragantino, 4 derrotas seguidas. Nessas 4 derrotas, sofreu 11 gols e só fez 2 gols. Só 2 vitórias nos últimos 9 jogos em casa. Então, nem como mandante tem conseguido bons resultados. Corinthians, 3 vitórias seguidas sem sofrer gols. Porém, detalhe importante, como visitante, só tem 1 vitória nos últimos 4 jogos, que é onde normalmente, né, se complica mais. Uma curiosidade aí para esse confronto é que nos últimos 4 jogos aí que eles se enfrentaram, todos os placares foram por 2-1, 2 vitórias para cada lado. Então, um placar que se repete muito, né? Corinthians 2-1. É isso, mano. O que você falou, a fase do Bragantino não é muito boa, até mesmo em casa tem dado vacilo nos jogos também. Corinthians, né, vendo a fase melhor, mais aproveitando, crescendo no campeonato, venceu sua última partida também. Então, pelo momento, Corinthians 2-1. Vitória Internacional. Vou de Vitória 1-0. Vitória 2-1. Beleza. Vitória, 2 derrotas seguidas. Só fez 1 gol nesses últimos 2 jogos, porém, né, em casa, nos últimos 10 jogos, só perdeu 2 vezes. Então, realmente, o fator casa é o que tem salvado a vitória, né? Muito forte, realmente. Inter, 3 jogos sem saber o que é vencer e sem saber também o que é fazer gols. Situação bem complicada. Como visitante aí no Brasileirão, nos últimos 6 jogos, 5 derrotas e 1 empate. Das 9 vitórias que tem no campeonato, só 2 foram fora de casa. Então, vitória 1-0. É isso aí, mano. Vou pelo time mandante, tá derrotas seguidas aí, mas em casa pontuou bastante no campeonato. Pode ser que se salve do rebaixamento pelo fator casa. Já o Internacional é totalmente ao contrário, né? O fator fora de casa também atrapalha muito. Então, um jogo movimentado, na minha opinião, 2-1. Sport e Juventude. Vou de 1-1. Só confronto direto, né? Vou de 1-0 Sport. Cara, eu pensei muito no Sport por ser o mandante, mas vamos lá. Vou de 1-1, né? Sport, 3 derrotas seguidas, sofrendo 2 gols ou mais em cada partida, nesses últimos 3 jogos, né? Nessas últimas 3 derrotas. Nos últimos 8 jogos aí foram 5 derrotas e 3 empates. Segue na lanterna com somente 2 vitórias no campeonato. E nos últimos 8 jogos em casa, detalhe importante, 5 empates. E isso que me fez pensar no empate. Juventude, 2 derrotas seguidas, só 1 vitória nos últimos 10 jogos. É o penúltimo lugar, é um confronto do último contra o penúltimo. E o Juventude só tem 1 vitória como visitante aí no campeonato. Então fui de 1-1 por essa sequência de empates do Sport em casa. Show de bola, mano. Um bom placar, mas eu vou de 1-0 Sport. Realmente, o Sport, quando joga bem em casa, acaba empatando seus jogos. Até é difícil vencer até em casa também, por isso que está na última colocação. E o Juventude fora de casa, até no geral mesmo, não vem com bastante vitórias aí no campeonato. Então vou de 1-0 Sport por fator casa aí. Ele jogou até bem o primeiro tempo contra o Flamengo, segurou o Flamengo fora de casa, então pode ser caminho para vencer agora. Botafogo e Vasco. Clássico, né, Carioca? Eu vou de 1-1. Que é em cima do muro também, 1-1. Beleza. Botafogo, 3 jogos sem derrotas, porém 2 empates seguidos, né? Então aquele famoso, né? Não ganha, não perde, fica no empate. Segue brigando ali, firme e forte pela vaga da Libertadores, então muito importante aí pro Botafogo vencer o Vasco, inclusive, né? Já passou a ser quase que um concorrente direto ali para uma possível vaga. Vasco perdeu casa na última rodada contra o São Paulo, aquele joguinho que eu até comentei, né? Tá tudo tão indicado que parece que vem o resultado que a gente não espera. Perdeu ali pro São Paulo, mas tirando, lógico, essa derrota, a fase segue muito boa. Só tem 2 derrotas, né, para Palmeiras e agora para o São Paulo nos últimos 11 jogos. Nos últimos 8 jogos, se a gente fizer um recorte menor, são 6 vitórias. Então a fase segue boa. E agora um detalhe para fechar, nos 4 confrontos que tiveram nesse ano, né, foram 2 empates pela Copa do Brasil, né, depois passou fora do tempo normal o Vasco, 1 vitória para o Botafogo no Brasileirão, 1 vitória para o Vasco no Carioca, ou seja, equilíbrio total. Tô de 1. É isso, mano, muito equilíbrio, por isso que eu coloquei 1-1. Botafogo tem um fator casa, né, fator sintético aí, o seu estádio
onde joga muito bem, pode contar a favor, mas o Vasco mostrou que até alguns jogos aí nesse pequeno recorte, joga fora de casa, também jogou muito bem, inclusive o clássico do Fluminense no Maracanã, jogou bem também, venceu, então é um jogo onde tudo pode acontecer literalmente, então 1-1 pode ser até 4-4. Atlético Mineiro e Bahia. Atlético 2-0. Atlético 2-1 no Bahia. Vamos lá, o Atlético 4 jogos sem saber o que é perder, com 2 empates e 2 vitórias, bem animado, né, por avançar para a final da Sul-Americana. No Brasileirão ainda segue instável, né, só 2 vitórias nos últimos 7 jogos, mas o ponto mais positivo aí para essa partida, já que joga em casa, é que só tem uma derrota em casa nesse campeonato, muito forte. Bahia vem numa sequência aí de vitória, derrota, não consegue, né, embalar. Nos últimos 9 jogos foram 5 vitórias e 4 derrotas, então o time que também não gosta de empatar, né, perde e ganha, e fica nesse perde e ganha. Nos últimos 4 jogos só teve um jogo com gols para os dois lados. Normalmente ou perde sem fazer gol, ou ganha sem levar gols. Fora de casa no Brasileirão, nos últimos 6 jogos, 5 derrotas e um empate. Aí é que o negócio fica ruim, né, pro Bahia. Todas essas últimas derrotas aí fora de casa, sofrendo pelo menos 2 gols em cada partida. Então, um Atlético 2-0. É isso, mano. Eu vou quase igual a você, os 2-1, acredito que o Bahia vai fazer um gol, mas como você disse, o Atlético Mineiro aproveita muito bem o fator casa. Na verdade, no Brasileiro, o fator casa que impediu o Atlético Mineiro de estar na zona de rebaixamento, porque realmente fora de casa é totalmente diferente. E o Bahia, a mesma coisa. Você disse que o Bahia vem vencendo e perdendo. Quando vence, está em casa. Quando vai para fora de casa, perde. Não tem meio termo, né? Vence em casa, perde fora. Então, por isso, botei o Atlético Mineiro 2-1 por essa questão. Grêmio e Cruzeiro. Cruzeiro 2-1. Vou de 1-1 esse jogo. Show. Grêmio, últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. Outro time aí que nesse recorte não tá querendo empatar, né? 3 vitórias seguidas em casa, as 3 fazendo 2 ou mais gols em cada partida. Então, outro time que tá aproveitando bem o fator casa nos últimos jogos. Cruzeiro, 6 jogos sem derrotas, porém 4 empates nessa sequência aí desses últimos 6 jogos. Últimos 3 jogos só sofreu 1 gol, a defesa segue bem, e vem aí com 3 empates seguidos como visitante. Apesar, né, de Grêmio em casa, Cruzeiro com uma sequência de empate, vou confiar num time que tá melhor no campeonato, Cruzeiro 2-1. É isso, mano. Eu vou de 1-1, apesar do Cruzeiro estar no momento melhor, né, atual tri-líder. Não existe líder. Terceiro colocado. Atual concorrente, né? Concorrente ali, Então o jogo casa, jogo fora, eles não mudam muito, apesar do recorte do Cruzeiro não ser um dos melhores. Venceu a última também, deu animada aí, mas foi em casa, né, se não me engano. Pega o Grêmio, que, como você disse, em casa conseguiu maior pontuação do campeonato, fora de casa já muda um pouco, então acho que é um jogo equilibrado. O Cruzeiro está melhor, mas o Grêmio dá muito trabalho em casa. São Paulo e Flamengo. Alisson, eu vou de São Paulo 2-1. Vou de Flamengo 2-1, totalmente ao contrário. Pois é, o São Paulo vem aí com 2 vitórias seguidas por 2-0. Apesar disso, os últimos 4 jogos em casa, né, foram 3 derrotas e só 1 vitória. Porque vinha de um momento pior e agora que realmente se recuperou. Exatamente. Das 12 vitórias que tem no campeonato, 8 foram em casa, que mostra, né, como é um ótimo mandante, apesar desse recorte mais recente, né, ter algumas derrotas ali em casa. Flamengo só tem 1 derrota nos últimos 6 jogos, últimos 3 jogos fora de casa, 2 derrotas, ou seja, o Flamengo perde pouco no campeonato e todas as vezes que perdeu, né, fora de casa. Últimos 4 confrontos diretos com o São Paulo jogando como mandante, 2 vitórias para o São Paulo e 2 empates. O São Paulo chega um pouco forte depois dessas 2 vitórias seguidas e vai dar trabalho aí, 2-1 pro Flamengo. 2-1 pro São Paulo. Não entendi, foi nada agora. Enfim, como você falou, 2-1 pro Flamengo. São Paulo realmente, nesse pequeno recorte, vem melhorando, mas o recorte maior ainda um time que perdeu muito pontos ainda, tem que ver se vai continuar nessa fase boa. Tem o fator casa, sempre foi muito forte, esse ano tem algumas vaciladas, alguns empates que poderia ter vencido. Pega o Flamengo, que mesmo, né, com esse retrospecto aí fora de casa mal, é o atual líder do campeonato, é o time também a ser batido no momento. Então, mesmo quando joga em casa, joga fora de casa, joga muito bem também. Então, acredito que vai dar 2-1 Flamengo em cima do São Paulo, mesmo fora de casa. Fluminense e Mirassol. Fluminense 1-0. 1-1, mano. Show. Cara, eu pensei muito nesse 1-1 também. Fluminense, últimos 7 jogos aí, 4 vitórias e 3 derrotas. Outro time que também não sabe o que é empatar, né? Ou perde ou ganha, não tem meio termo. 6 desses últimos 7 jogos, só um time marcou. Assim como, acho que eu falei do Bahia, né? O Fluminense também acontece a mesma coisa. Muito difícil ter gols para os dois lados. 5 vitórias seguidas em casa sem sofrer gols. Que mostra, né? Como um time que normalmente ou marca e não sofre gols, ou perde sem marcar gols. Pega o Mirassol, que nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e um empate. É o 4º lugar, né, do campeonato, Mirassol. Só tem 5 derrotas no Brasileirão, todas elas como visitante. Esse é o fato que me fez realmente confiar um pouco mais no Fluminense,
que é um excelente mandante, né? O Mirassol, apesar de viver um bom momento, mas todas as vezes que perdeu foi fora, então Fluminense 1-0. É isso, mano. O Fluminense é outro time que ganha em casa, perde fora. Incrível como é muito forte no Maracanã. Mesmo às vezes não jogando muito bem, vence seus jogos por 1-0 ali, enfim. Às vezes no placar chorado, mas vence seus jogos, né? Em casa. E o Mirassol, em casa, ainda não perdeu o campeonato. Fora de casa, aprontou muito contra muitos times, né? Mas o campeonato é longo, tá chegando já no final. Não sei se o Mirassol vai manter ainda esse retrospecto como manteve até agora no campeonato. Mas acredito ainda que o Mirassol irá dar trabalho ao Fluminense. Então, 1-1, na minha opinião, jogo equilibrado. Ceará e Fortaleza. Ceará, clássico. Ceará 1-0. Ceará 2-1. Show. Ceará, últimos 5 jogos aí no campeonato, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Das 10 vitórias aí que tem no Brasileirão, 7 foram jogando em casa. Porém, nos últimos 10 jogos em casa no Brasileirão, só 3 vitórias. Então, apesar de a maioria das vitórias ser em casa, recente não tem, né, conseguido vencer em casa também. Fortaleza, 2 jogos sem perder, com uma vitória e um empate, que já é muita coisa, né, para quem quer escapar ali da zona de rebaixamento. Nos últimos 4 jogos, no máximo 2 gols cada partida, então partidas com uma média baixa de gols, pelo menos essas mais recentes. Está a 5 pontos de distância para o primeiro fora do Z4, que é o Santos, então é muito importante, né, se o Fortaleza conseguir vencer agora. É isso, mano, eu vou de Ceará 2-1 também, é um clássico, tudo pode acontecer, o Fortaleza pode vencer, enfim, tem empate, mas eu vou pelo atual forte do Ceará ao longo prazo, né, a longo prazo o Ceará está melhor colocado que o Fortaleza começou a reação agora, ganhou o Flamengo, o último jogo do Fortaleza foi contra o... Fortaleza? Esqueci, estava vencendo, mas tomou o gol, no final recebeu o empate contra o Santos, se não me engano, e recebeu empate, mas estava vencendo fora de casa, que é dar mais animação ainda, então mostra que o Fortaleza está evoluindo aos poucos, mas no momento o Ceará é mais forte, ainda mais que jogou em casa, onde venceu o Fluminense aí bem, né? Para fechar, Palmeiras e Santos. Então, para fechar, né, mais um clássico, vou de 1-1. 2-0 Palmeiras. Maravilha, mano. A lógica é o Palmeiras ganhar, né? A lógica é essa, mas eu fui de 1-1, vou tentar explicar aqui. Palmeiras, 3 jogos sem derrotas, líder do Brasileirão, né? Garantiu ali a virada histórica na Libertadores, então tá super animado, voltou a ter uma fase muito boa, né? Depois de alguns joguinhos ali que chegou a preocupar, mas coisa de momento, realmente, o Palmeiras nunca entra em crise, impressionante. Nos últimos 3 jogos não sofreu gols, dos 16 jogos que teve em casa no Brasileirão, só 2 derrotas e somente 11 gols sofridos. Pega o Santos, que nos últimos 7 jogos empatou, ou melhor, nos últimos 7 jogos só venceu 1, esquece empate, só venceu 1. Vem de 2 empates seguidos, 3 dos últimos 4 jogos com gols para os dois lados. E nos últimos 5 jogos aí como visitante no campeonato, 2 derrotas e 3 empates. É o primeiro fora do Z4, então essa derrota, caso aconteça a lógica do Palmeiras ganhar, pode custar muito caro para o Santos. Últimos 11 confrontos diretos, com o Palmeiras como mandante, 10 vitórias para o Palmeiras e 1 empate. Ou melhor, 10 vitórias para o Palmeiras e 1 vitória para o Santos. Enfim, o histórico, a fase, tudo leva para o lado do Palmeiras, mas eu acho que o Santos vai ter que jogar muito para pelo menos segurar um pontinho ali, já que é o primeiro fora da zona, tá bem arriscado, né? Então, 1-1. É isso, mano. Eu vou de acordo com a estatística pelo momento, pelo campo também. O Palmeiras é muito forte no Allianz Arena, então 2-0 Palmeiras, e o Santos tá vacilando demais alguns pontos em casa, isso, como você disse, pressiona o time a pontuar fora de casa e pontuar, ir para cima do Palmeiras na casa deles é bem perigoso, mas é um clássico, não pode acontecer, o Santos pode até vencer a partida, mas eu vou de Palmeiras 2-0 pelo momento. Então, fechou, né? É isso, fechou, espero que vocês tenham gostado, deixa o palpite de vocês aí, deixa o like. Valeu!